Com a graça de Deus, declaro aberta a sessão com o objetivo, na tarde de hoje, da realização da sessão solene para a entrega de título de cidadão do Recife ao ilustríssimo senhor Salvador Vilar Corrêa de Lima, Decreto Legislativo 689 de 2014, de autoria do primeiro secretário desta Casa, o vereador Augusto Carreras. Guardando as normas do protocolo, iremos fazer a composição da mesa. Tenho a satisfação de convidar o desembargador José Fernando de Lemos para compor a mesa. Também temos a honra de convidar o presidente do Diário de Pernambuco, o senhor Joézio Barros. Temos a honra também de convidar o advogado, ex-governador do estado de Pernambuco, ex-prefeito do Recife, Joaquim Francisco. Também temos a honra de convidar o vice-provedor do Real Hospital Português, o excelentíssimo senhor Armênio Ferreira Diogo. E convidar também a senhora Irene Almeida, representando o Hospital Infantil Maria Lucinda. Solicito ao autor da proposição, o vereador Augusto Carreras, acompanhado do vereador Aderaldo Pinto, para introduzirem no recinto o homenageado. Solicito a todos os presentes e à mesa para, de pé, ouvirmos o hino nacional.
Meus senhores e minhas senhoras, vamos ouvir o vereador autor desta proposição e que deu a esta casa o privilégio de ter um homenageado à altura do decreto legislativo solicitado pelo vereador, que foi aprovado por unanimidade. Eu convido o vereador Augusto Carreras para fazer o pronunciamento em nome da casa. Boa tarde, senhor presidente, meu amigo Vicente André Gomes, do qual tenho a honra de fazer parte desta casa e também da mesa diretora, que inclusive foi reeleita agora para mais um biênio. Quero aproveitar a oportunidade de parabenizá-lo por essa eleição e poder fazer parte, junto com você, da mesa diretora dessa casa. Quero cumprimentar o Dr. Salvador Vilar Corrêa de Lima, homenageado nesta tarde. Cumprimentar o desembargador José Fernandes, ex-presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, ex-presidente também do Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco. Cumprimentar o doutor Joaquim Francisco, ex-prefeito da cidade do Recife, ex-governador do nosso Estado. Cumprimentar o doutor Joesio Barros, diretor dos Diários Associados. Queria cumprimentar o conterrâneo
da minha esposa, que se faz aqui presente, português, Armênio Ferreira Diogo. Queria cumprimentar a senhora Irene Almeida, nesse ato representando o Hospital Infantil Maria Lucina. Meus senhores e minhas senhoras, como dizia aqui o presidente, e plagiando a frase que eu escutei dele próprio, essa casa faz homenagens, mas também recebe homenagens. E eu acho que, tenho a plena convicção que é mais um recebimento de uma homenagem que essa casa tem hoje, quando tem a oportunidade de lhe agraciar com o título de cidadão recifense. Recifense, e aí me permitam tergiversar aqui e falar um pouco até a linguagem de advogados, sei que o senhor é médico, mas recifense o senhor já é de fato. Neste momento, com esse decreto legislativo, o senhor vai virar recifense de direito. Mas eu queria falar também, senhor presidente, e aí me permita, eu tenho observado muitas vezes os discursos proferidos aqui desta tribuna, quando da homenagem, da outorga de um título de cidadão, ou da medalha do Zé Mariano, muitas vezes se fala tão somente do homenageado, que, claro, óbvio, merece toda a atenção, até porque o evento é voltado para ele. Mas eu queria, nesse momento, iniciar o meu discurso falando um pouco sobre essa honraria. O que é um título de cidadão, uma cidadania honorária? É um título de honraria que uma pessoa de importância recebe nas casas legislativas, seja ela em câmaras municipais, em assembleias legislativas estaduais ou distrital, na Câmara dos Deputados ou no Senado Federal, por prestar favores que ajudaram no desenvolvimento, sobretudo no desenvolvimento social local de uma determinada cidade. O título de cidadão é que, para a pessoa homenageada, há uma adoção oficial. A pessoa agraciada passa a ser um irmão, um conterrâneo, uma pessoa da terra natal. Mesmo que o homenageado não tenha nascido ou não resida no município, para que se lhe conceda tal homenagem, faz necessário que se diga que ele, o homenageado, fez, sem visar lucros, interesses pessoais ou profissionais, em defesa do povo do município que lhe concedeu tal cidadania. Cidadão. Cidadão é um indivíduo que convive em sociedade, grupo de indivíduos entre os quais existem relações recíprocas. Cidadão é o habitante da cidade, é aquele que está no gozo dos seus direitos civis e políticos em um Estado ou no desempenho dos seus deveres para com este. O cidadão, ao ter a consciência e exercer seus direitos e deveres para com a pátria, está praticando a cidadania. O cidadão benemérito é aquele digno de honras, que merece recompensas importantes ou por procedimentos notáveis prestados à sociedade. A concessão do título de cidadão do Recife ao Dr. Salvador Vilar Correia de Lima, antes de se constituir em uma simples homenagem protocolar, trata-se de um reconhecimento dos que fazem a casa de José Mariano, a esse paraibano, radicado em nosso Estado, com uma brilhante e destacada atuação em defesa dos interesses maiores do povo da cidade e do Estado de Pernambuco. O médico Salvador Vilar Correia de Lima, paraibano, nascido em 1945, na área rural do município de Serra Branca, local onde realizou seu curso primário, no período de 1951 a 1955. Em 1963, prestou o exame de vestibular na Faculdade de Ciências Médicas de Pernambuco, onde, aos 17 anos de idade, foi aprovado no curso de Medicina, o qual foi concluído no final de 1968. Especializado em urologia, frequentou o serviço de urologia do Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Pernambuco. Em 1969, foi selecionado para residência médica na Clínica de Urologia da Universidade Federal de Pernambuco. E, em 1970, assumiu a função de urologista do antigo INAMPS, no Hospital Getúlio Vargas. Em 1991, prestou concurso na Unirio para obtenção do título de professor livre-docente, tendo sido aprovado com a distinção com a tese de estudo comparativo do tratamento do cálculo renal através da nefrolitotomia percutânea e lipotropsia extracorpórea,
Esta tese, inclusive, gerou o artigo publicado no Jornal Brasileiro de Urologia. O Dr. Salvador Vilar participou ativamente da Sociedade Brasileira de Urologia como chefe do Departamento de Urologia Pediátrica, Audiovisual e Urolitiase. Participou também como membro do Conselho Editorial do Jornal Brasileiro de Urologia. Atualmente é membro do Conselho Editorial da nova revista de Urologia intitulada Urologia Contemporânea, a qual é órgão oficial de divulgação do Departamento de Urologia da Associação Paulista de Medicina, APM. Foi responsável também por introduzir no Norte e Nordeste do Brasil a técnica da livre docência de 1991 sobre cirurgia renal percutânea. Um dos significados da palavra reconhecer é admitir como bom, verdadeiro ou legítimo, segundo o dicionário Aurélio. Acredito que o título de cidadão honorário do Recife, otorgado ao Dr. Salvador Vilar Corrêa de Lima, é um reconhecimento que extrapola minha condição pessoal de propor, mas está relacionado ao homem, ao cidadão, ao professor, ao médico, com vários anos dedicado a essa vida profissional. Quero crer que os adjetivos bom, verdadeiro e legítimos do Aurélio, na verdade, referem às ações do Dr. Salvador. Sendo assim, esta homenagem é um sinal de aprovação ao seu empenho em promover o bem e em buscar fazer o melhor dentro das condições vigentes. Posso dizer ainda mais, este reconhecimento se estende a todos aqueles que estiveram do seu lado em todos os momentos de sua carreira. Sua família, amigos, companheiros de profissão, servidores, agentes públicos, todos os parceiros que os ajudaram a concretizar projetos e sonhos, pois estou convicto que os resultados são frutos do trabalho em equipe. Diante do exposto, pelas qualidades profissionais e pessoais do Dr. Salvador e por uma questão de justiça, é que apresentamos esse projeto de decreto legislativo, que foi aprovado, aqui como disse o nosso presidente, à unanimidade dos pares dessa Casa Legislativa, transformando-se no decreto legislativo número 689 de 2014, promulgado em 18 de 11 de 14 e publicado no Diário Oficial do Município de número 133/14 de 22 de 11 de 14. Para finalizar, doutor Salvador, citamos aqui uma frase de Hipócrates, da ilha de Cós, o pai da medicina. A verdade é breve, a arte longa, a ocasião fugaz, vacilante a experiência e o juízo difícil. Há uma circulação comum, uma respiração comum. Tudo está relacionado. Não darei veneno a ninguém, nem lhe sugerirei tal possibilidade, nem a sociedade, nem o homem, nem nenhuma outra coisa deve ultrapassar os limites estabelecidos pela natureza. Que a comida seja teu alimento, que o alimento tua medicina. Tudo acontece conforme a natureza. Se tiver amor pelos homens, terá também amor pela ciência. A competência técnica, a ética profissional e o compromisso com a cidade, com o país, nos permitem dizer: parabéns, doutor Salvador. Sinta-se verdadeiramente um cidadão recifense. Muito obrigado a todos. Solicito ao vereador Augusto Carreras para, em nome da casa, faça a entrega do título de cidadão do Recife e a medalha ao Dr. Salvador Vilar.
Meus senhores, minhas senhoras, vamos ter a satisfação de ouvir o homenageado da tribuna desta casa para fazer as suas considerações. Excelentíssimo senhor presidente desta Casa Legislativa, meu caro Vicente André Gomes, presidente e prezado colega de profissão. Excelentíssimo senhor desembargador José Fernando de Lemos, meu velho amigo, ex-presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco e do Tribunal Regional Eleitoral. Excelentíssimo senhor Joaquim Francisco, grande advogado, ex-governador, ex-prefeito da cidade do Recife e pessoa da minha mais querida amizade. Todos, aliás. Meu caríssimo amigo, jornalista Joasil Barros, presidente do Diário de Pernambuco e homem divulgador também da nossa cultura. Excelentíssimo senhor Armênio Ferreira Diogo, meu velho amigo, vice-provedor do Real Hospital Português, uma das entidades onde tenho a honra de trabalhar nos dias de hoje. Dona Irene Almeida, que aqui representa o Hospital Infantil, Manuel da Silva Almeida, que é o nome original desta instituição, que é um dos meus berços da medicina que pratico até os dias de hoje. O vereador Augusto Carreira, eu quero agradecer as palavras amáveis, agradecer a indicação. Ele já me prestou um grande serviço. Eu imaginei começar essa fala explicando mais ou menos o que é que eu tinha feito na vida para merecer alguma honraria. E isso é trabalho, e parte do que eu fiz ele já citou. Eu não costumo, apesar de ser professor, de falar publicamente com frequência, eu não tenho o costume de falar lendo papéis. A gente tem sempre a mania de estar vendo os slides, os filmes e falando o que a gente sabe. Como aqui o ambiente não é assim, eu fiz algumas manchetes que eu vou desenvolver para vocês no menor tempo possível, de modo que não tome muito todo o nosso tempo. E, para mostrar um pouco de erudição, eu tenho uma coisa que eu li numa dessas minhas leituras fora da medicina e que eu sempre gravei e anotei isso e tenho na minha sala da universidade, onde está escrito atrás, e foi escrito por alguém que todo mundo já ouviu falar, e que diz:
a grandeza não consiste em receber honras, mas sim em merecê-las. Isso foi escrito um dia desses por Aristóteles, no seu livro Revolução da Alma, no ano 360 a.C. E acho que isso é uma máxima da vida que é válida até hoje. Nós vivemos num mundo tão cheio de falsidades, futilidades, talvez, e encontrar a essência dessas coisas nem sempre é tão fácil. Então, eu gostaria de contar a minha história na minha versão e para que vocês possam concluir ao final se a honraria que eu, com muita alegria, recebo, eu realmente sou merecedor. Acho que tudo começa na família. Ele escreveu aí no papel que eu nasci na área rural de Serra Branca. E é verdade. Eu deveria ter nascido em Taperoá. O ramo da minha família Vilar toda é de Taperoá, e nós éramos 10 irmãos, dos quais sobreviveram 8, e nos dias de hoje somos 7. E apenas eu e mais um nascemos lá. E eu explico rapidamente por quê. Primeiro, o meu tio, José, era o único parteiro da região. E meu pai levava todo mundo para nascer em Taperoá. No dia que eu nasci, deu uma chuva tão torrencial que todos os rios transbordaram, que tinham na estrada, e ninguém conseguia atravessar. E a solução que meu pai encontrou foi ir buscar Dona Joana Guingola em Serra Branca, que não tinha nenhum rio grande passando lá, e eu nasci na fazenda. Tive a alegria de ver recentemente a casa onde eu nasci, que hoje em dia é da família, ainda pertence a meu irmão Benedito, que aqui está, e ele preserva, e eu tive a curiosidade de ver a cama onde eu nasci, que ainda está lá inteirinha, preservada. E a vida toda foi nesse lugar. Meu pai, Francisco, minha mãe, Francisca. E cuidavam, os dois tinham... meu pai tinha o 2º ano primário e a minha mãe tinha o curso primário completo, mas escrevia bem como ninguém. E eles nos deram o principal da vida. Exemplo. Que eu acho que é o que a gente tem que passar, não só para os filhos, mas para as pessoas que estão sob nossa responsabilidade, e no meu caso específico, a função de médico e professor. Há muito conceito moderno de que métodos
pedagógicos, de que não de dividir tudo por tudo, de que não se pode bater em criança, não se pode falar muito para não traumatizar. Eu conto uma coisa bem pitoresca e para exemplificar que essa coisa, isso é muito relativo. A minha mãe, Dona Nininha, usava uma espécie de pulseira que era que chamavam de uma macaca. Todo mundo tinha que se comportar de acordo com as regras do que se devia fazer, porque senão ia para a macaca de Dona Nininha. Não tem, nós fomos 8 ao final, nenhum com nenhum trauma qualquer. Todos foram para a escola, todos foram bem educados, e um ou outro, que não foi porque não quis. E meu pai falava pouco, trabalhava muito e jamais tocou em nenhum de nós, mas cuidou para que nós tivéssemos a oportunidade de ter educação. E pelos conhecimentos que ele tinha, a primeira coisa que ele fez foi criar uma escola pública na comunidade. E nessa escola foi onde nós todos, eu e meus irmãos, estudamos e de lá seguimos até vir para a universidade. Dos 8, apenas 2 não vieram para a universidade por razões muito pessoais, mas nós quase tínhamos um padre, porque minha mãe achava que devíamos ter um padre na família, mas acabou desistindo no meio. Nós temos 2 médicos, um advogado, 2 engenheiros, uma professora formada em letras, todo mundo quase aposentado, mas todos foram estudar o que quiseram. Eu decidi ser médico ainda na escola primária. E o exemplo começou nessa escola. Para minha felicidade, a minha professora que me alfabetizou ainda é viva hoje em dia, tem 92 anos, mas ela tinha a noção do que é que todos precisavam. E ela ensinava noções de civilidade e educava dentro dos padrões da época. Nós tínhamos que cantar o hino nacional todos os dias à entrada da escola. Cantar também o hino da bandeira. Quem fazia coisa errada ia para o castigo, e a marca que tinha coisa errada primeiro era a palmatória e uma mancha feita com tinta de tinteiro na testa, que era para quando chegar em casa a mãe e os pais saberem. Não tem ninguém com trauma, todos são normais. E há o cuidado dos pais. Tem um fato pitoresco. Eu estou me prendendo um pouquinho nesses fatos pitorescos, porque a minha vida acadêmica quase toda, eu vou dizer um pouquinho o meu homenageador já quase que passou, mas eu passo rapidinho também. Os pais fiscalizavam o estudo dos filhos. A minha mãe tinha um cuidado com se nós estávamos cumprindo as coisas e se a professora não estava
negligenciando em alguma coisa. E é um fato extremamente pitoresco que aconteceu no dia 24 de agosto de 1954. Obviamente que os mais velhos aqui todos sabem o que foi. Foi a morte de Getúlio Vargas. Na região onde eu morava, só lá em casa tinha rádio. E à noite, na Voz do Brasil, morre, suicida-se no Rio de Janeiro, o presidente Getúlio Vargas. Minha mãe disse: ninguém avise isso a Quitéria, porque ela adora um feriado, senão amanhã já vai ser feriado, pela morte do presidente. Terminado o curso primário, agora vou rapidinho. O único local onde havia curso secundário era em Itaperoá, que era onde eu deveria ter nascido. E foi fundada, nessa época, a primeira escola do curso secundário, onde eu fui fazer exame de admissão. Eu tinha 11 anos de idade. E eu tinha um irmão mais velho que era meio preguiçoso e me botaram. Eu mal tinha terminado o primário para fazer. Achavam que eu não ia passar, mas era mais para ver se ele passava. E eu passei em segundo lugar e ele ficou lá no final, mas esse estímulo, esse desafio fez com que ele passasse também e conseguiu fazer. Estudei os 2 primeiros anos em Itaperoá, porém, para Itaperoá, meu pai tinha 11 irmãos, minha mãe tinha 10, e todos iam. A casa da minha avó era enorme, mas não cabia mais de tanta gente. Eu me acomodei inicialmente lá na casa da minha avó, que foi a única avó que eu conheci, as outras já tinham morrido. E eu fui para a casa de 2 tios. De dia eu estudava à noite, porque só tinha aula à noite, e dormia na casa do tio, que era médico, que morava na cidade, e voltava de manhã para o sítio do outro tio, passar o dia estudando e voltar à noite. E assim fiquei 2 anos, e a seguir vim para Campina Grande, para o Colégio Estadual da Prata, onde meu grande problema é que tive que fazer prova de adaptação de latim, porque o curso que começou lá em Itaperoá não dava latim. Isso me foi um sacrifício enorme, mas eu passei. E terminei todo o meu curso secundário lá. Ainda, só voltando um pouquinho a Itaperoá, eu ficava lá sozinho e tinha de vir em casa pelo menos 2 vezes por mês. Eram 8 léguas de Itaperoá para a fazenda. E o nosso único meio de transporte era um cavalo. E a solução dada pelo meu pai foi me dar um cavalo para que eu viesse passar um fim de semana em casa a cada 2, 3 semanas. E eu tinha lá meu cavalo castanho, que eu vinha sozinho aos 12 anos de idade. Eu tinha um tio que morava no meio do caminho, e eu saía de manhã, almoçava e voltava de tarde. Isso são coisas pitorescas. Terminado o 2º ano, voltando agora para Itaperoá, para passar para Campina Grande. Enquanto eu estava em Itaperoá, os outros irmãos foram se acomodando em Campina Grande, onde meu pai resolveu alugar uma casa e acomodar todo mundo. E
ele ficava mandando, tinha uma empregada, mandando uma feira, e a minha irmã, que está ali, Catarina, administrava as coisas com mão de ferro, para que todo mundo andasse direitinho. Nessa altura, ela estava terminando a sua faculdade. A minha outra irmã, Socorro, que ficou morando lá na fazenda. Para facilitar as coisas, passados mais uns 2 anos, o meu pai achou que a gente devia morar mais próximo ao hospital e comprou uma casinha próximo ao colégio estadual, onde nós moramos o restante desse tempo todo. Àquela época, o curso secundário e o científico, especificamente, ele era dividido no grupo que ia fazer medicina e que ia fazer engenharia. E o pessoal que ia fazer medicina vinha embora logo para Recife para fazer cursinho. E haviam professores separados. Isso me foi um privilégio enorme, porque eu tinha um professor para eu e mais 2 colegas numa escola pública. E daí, durante o curso científico, eu conto sempre para todos, eu comecei minha vida como professor e hei de terminá-la. Vou terminar porque eu vou me aposentar como professor no ano que vem. Minha primeira profissão na vida foi como professor. O primeiro dinheiro que eu ganhei na vida foi como professor. E eu sempre tive essa minha irmã, Catarina, que era professora, ela fez curso de filosofia dirigida a letras, e ela ensinava também, mas não tinha tempo para dar aula para todo mundo. E eu, por alguma razão, não sei se mostrei algum pendor ou tinha boa vontade, me botaram para ensinar. E havia um médico muito famoso que tinha um filho malandro, e me pediram para dar aula para ele. E eu comecei a morar na mesma rua, era um anestesista, grande anestesista, e eu comecei a ensinar para ele, que andava mal. E isso me deu os primeiros trocados, e a essa altura eu estudava curso científico e dava para comprar cigarro. Desde esse tempo eu tinha um interesse específico em aprender outra língua. Eu sempre gostei, eu estudava inglês, comprava uns long plays de uma escola chamada Escola de Inglês George Reed, e ouvia a BBC de Londres em ondas curtas para treinar o ouvido, e acho que isso teve muito a ver com o meu futuro. Mas essa história de dar aula para esse filho desse médico gerou um outro aluno, e aqui onde é uma história extremamente pitoresca, mas eu vou dizer bem rapidinho. Um conterrâneo lá me pediu para dar aula também de inglês para o filho dele, e pagava lá um pouquinho. E eu comecei a dar as aulas, e ele pagava, sei lá, qualquer coisa, não sei nem que moeda era. E depois ele me pediu para ensinar outra matéria, e incluindo tudo no mesmo preço, e foi aumentando as matérias para eu ensinar. Até que eu tive que ensinar história, geografia, que eu não sabia. E ele ia para a aula e eu ia ler um livro com ele lá. E, nessa casa que nós tínhamos incorporado um primo, que hoje é ortopedista em Campina Grande, e a gente vivia tudo junto lá, e o camarada chegou um dia para ter aula, e era para ensinar história, geografia, e era para contar a história das grandes descobertas, das viagens dos grandes navegadores, que eu não sabia
praticamente nada disso. Eu fui ler para ele. E disse, olha, e havia uma história que essas caravelas vinham e em determinado momento aconteceu que o navio simplesmente aconteceu uma coisa muito estranha, aconteceu uma calmaria. E eu lá sabia o que era calmaria. E o aluno perguntou, e o que é calmaria? Eu disse, calmaria era uma espécie de vento forte. O meu primo Agrinaldo de Salvador, mas tem uns autores que dizem que na maior parte das vezes, esse vento para e não sai nada. E o barco, ele disse, então é isso daí mesmo. Em 63 eu vim para Recife, como ele já disse, eu vim fazer vestibular, passei no vestibular nas ciências médicas e lá fiquei. E vai morar onde? Os meus irmãos moravam em pensão e os primos também moravam em pensão e eu morei durante uns 2, 3 anos na pensão do seu Torres, que recentemente não, uns 2 anos, saiu um livro de um grande escritor médico lá do Hospital Português, chamado Rostam Paraíso, que fala sobre as pensões do Recife, e fala sobre a pensão do seu Torres, que era na Rua da Aurora. Tinha um restaurante Alfie, tinha uma pensão, e essa pensão do seu Torres, que era a mais alta de todas. Eu morava no 2º andar, a gente dividia um quartinho assim por 4. Tinha gente de todo tipo de profissão. Ali eu fiquei por talvez uns 2 anos morando com pensão completa, gente de toda qualidade. A essa altura, Catarina casou e veio morar no Recife. E eu mudei para a casa dela, saí da pensão. Lá fiquei uns tempos e, pela 2ª vez, herdei dela quando ela ficou grávida do primeiro filho, que entrou de licença, tinha que ficar alguém dando aula no colégio onde ela ensinava inglês. Você vai botar quem? Vai tu. E eu fiquei, ainda me lembro, essa escola acho que existe hoje em dia, Carvoeiro Manuel Elias, lá na Mostardinha. Ela dava aula de inglês, eu fui lá. E depois fiquei ensinando. A seguir, havia uma rede de escolas que hoje talvez ainda exista, era Companhia Nacional de Educandários Gratuitos ou coisa assim. E eu ensinava inglês e biologia. Em suma, comecei a melhorar de vida. Até que ali por 65, logo depois da Revolução, eu comprei meu primeiro transporte motorizado, que foi um maior sucesso. Eu comprei uma lambreta LD, daquela pequena, usada, bem usada, mas que dava para eu ir para a aula e fazer toda a minha atividade. Para isso eu tinha uma amizade com um mecânico enorme que fazia praticamente, o dinheiro não dava para tudo. E com essa lambreta eu fui até o 6º ano de medicina. Só que em 66, se não me falha a memória, Catarina mudou de Recife. Sadi, que o marido dela e é primo também, era engenheiro da Sudene, foi trabalhar em outro lugar. E eu fiz concurso para médico, naquela época havia acadêmico interno dos hospitais do Recife. E eu consegui uma vaga para morar no Hospital Otávio, que hoje é o Hospital Otávio de Freitas. Na época era o Sanatório do Sancho. E eu passei a ser acadêmico
residente que tomava conta. Existiam cerca de 500 pessoas com tuberculose internadas ali. A partir dessa época, já um pouco antes, eu já me vinculei a duas instituições de onde eu jamais saí, que foram o Hospital Pedro II e o Hospital Infantil Manuel Almeida, aqui representado por Dona Irene. Que o Hospital Pedro II, eu, apesar de ter me formado na ciência, de estudado nas ciências médicas, os professores eram mais ou menos os mesmos, e eu jamais me desvinculei dessas duas entidades. Saí do Pedro II quando foi construído o novo Hospital das Clínicas, mas lá, ao terminar o curso médico, foi onde eu fiz a minha residência médica em urologia. Eu comecei no terceiro ano de medicina, eu decidi que eu seria urologista. Já havia uma história em Campina Grande que eu tinha conhecido um urologista, e eu hoje imagino que muito tem a ver com um urologista que vocês, pelo menos os mais velhos, conhecem, ou conheceram, ouviram falar, ou até podem ter sido clientes, Saulo Suassuna, Saulo Vilar Suassuna, que era nosso primo, e ninguém nem ouvia falar neste outro famoso, mas Saulo já era o homem mais famoso dessa cidade, irmão mais velho de Ariano Suassuna. Dona Ritinha, mãe de Saulo, e que era prima legítima da minha mãe, me deu um bilhete, um papel desse tamanho assim, eu queria ir para o Pedro II. Ela, Saulo, receba nosso primo Salvador, que quer estudar com você. E simplesmente Saulo foi quem me abriu as portas do Hospital Pedro II. Lá havia um grupo de abnegados, de pessoas fantásticas, e nós éramos 3 estudantes. Eu conto essa história porque é muito interessante como as coisas progrediram. Nós tínhamos aula e cada folga que se tinha, a gente voltava para a enfermaria de urologia. Os programas de residência médica não eram muito bem estabelecidos como eles são hoje em dia. Isso tinha alguma vantagem, porque a gente, se decidisse pela especialidade no tempo certo, como foi o meu caso, a gente terminava o curso já numa situação razoável. E eu realmente era dedicado, eu e mais 2 outros colegas. Eram 3, sendo que os outros 2 eram da Universidade Federal e eu era das Ciências Médicas. Mas eu era protegido de Saulo, pelo menos eles pensavam. Mas eu, na verdade, fui protegido de outro urologista que chegou dos Estados Unidos e que era um homem cultíssimo, chamado Walter Costa, e outro que pouca gente conheceu, mas foi um dos maiores cirurgiões, urologistas da cidade, chamado Carlos Pereira, que foi o homem que me ensinou a operar de verdade. E Walter Costa me deu cultura. Saulo me abriu as portas e me levou, inclusive, para o Hospital Português para ajudar a cirurgia. Em suma, as coisas ficaram no Hospital Pedro II e a história complica quando a gente se forma. Eu me formei no dia 7 de dezembro e os meninos, os outros 2, no dia 8. Haviam 2 vagas de residência. Eu morava no Sancho, no Hospital Otávio de Freitas. E a residência médica, àquela época, o médico morava no hospital. E eu era
candidato a residente, que ia ser uma maravilha, trabalhar com o pessoal com quem eu já estava e ter um lugar para morar. 3 candidatos, 2 vagas. E havia uma comissão de seleção e nós todos fazíamos a mesma coisa e ficávamos empatados, todos os 3. E a decisão foi a mais sábia possível, que foi tomada por Saulo, que era o chefe. Ele disse: Salvador não tem onde morar. Então, fica o outro e ele, o terceiro, fica também, mas não na condição de residente. A gente tinha uma bolsa, que era talvez correspondente nos dias de hoje a uns R$200. Mas aquilo para mim foi uma maravilha, porque eu tinha casa e comida e uma bicama lá para dormir. E daí a vida começou. Há uma historinha antes de 1967 aconteceu, que foi o encontro da pessoa corresponsável por tudo que nós fazemos. Eu sempre digo que tudo é a base da família. Em 1967, numa festa de formatura no Clube Internacional, e eu acho que meu segundo meio de transporte foi um Jeep Candango, que quando eu comecei a ganhar esse dinheiro do Estado, e eu fui a uma festa de formatura no Internacional e conheci a pessoa que passou a ser a minha namorada, a minha mulher, e a pessoa sem a qual eu certamente não estaria aqui, porque realmente nós fizemos, na época adequada, em 1970, nós nos casamos e fizemos o tal casamento de comunhão de bens e do que vier. E realmente a participação dela foi fundamental em tudo o que a gente fez até o final da vida. Eu tinha o ideal de aprender mais, de fazer diferente. Mas eu não tinha emprego. Trabalhava com os professores, ajudando, depois que terminei a residência, ajudando cirurgia, fazendo, em suma, ganhando um variável que eu jamais sabia quanto era. E eu decidi, havia uma área da medicina muito carente, que era a urologia da criança, uma coisa que eu me dediquei a vida inteira, ainda hoje, e tudo tem a ver com o Hospital Infantil Manuel Almeida, e essa é a razão que eu convidei Dona Helene para vir para cá. Eu queria aprender as doenças das crianças, que eram muito complexas e não tinha ninguém que fizesse isso. E no Brasil não havia nenhum especialista, nenhuma escola para isso. E eu disse, eu vou, o lugar mais importante, onde há o melhor professor do mundo, é em Londres. Eu disse, eu vou para lá. E eu não tinha nenhum emprego. E daí você vê o que é a base da família. Eu não tinha nenhum emprego e tinha um filho com 1 ano e 5 meses. E a mulher estava grávida da minha filha, Luciana, que nasceria em novembro. E eu precisava ver aquilo e fui para Londres. Disse, eu vou.
quando fui discutir isso com a minha mãe, ela me perguntou, minha mãe era uma sertaneja matuta dessas sábia, ela me perguntou, meu filho, você conhece alguém em Londres? Eu disse, não conheço ninguém. O que você vai ver lá então? Ah, não. Eu disse, não, eu preciso ir. E fui, e Maurineto ficou com Fábio, que hoje é urologista também, com 1 ano e 5 meses. Eu fui, foi uma das experiências mais fantásticas que eu tive na vida. E, coincidentemente, se não me falha a memória, eu nunca tinha nem voado de avião. E o primeiro voo foi para Londres. Como eu era professor de inglês, eu achava que sabia falar aquilo que ia dar. Mas nas primeiras semanas eu fiquei meio perdido, porque quando você chega não é bem entendido. Mas logo a seguir tudo deu certo. E passei 3 meses e aprendi muito. Mas eu achei que era pouco. E eu achei que devia fazer algo mais. E nessa ocasião eu conheci o maior hospital infantil da Inglaterra, que ficava localizado no Noroeste, e era em Liverpool. E eu fui lá conhecer, e eu disse, o lugar é aqui. Voltei para trabalhar, e nós voltamos a essa altura com a família completa. O filho mais novo ainda nem andava, mas fomos todos em 1976. E lá ficamos mais 1 ano. E essa, sim, foi ainda uma experiência ainda muito mais enriquecedora. E a convivência com pessoas do mundo todo, porque para esses lugares convergiam gente de todas as partes do mundo, além de aprender tecnologias que vieram surgir por aqui anos depois. Então, isso realmente me deu a oportunidade de evoluir nessa área e, felizmente, nos dias de hoje ainda eu faço esta parte da urologia com muita alegria, com muita dedicação, apesar de ser um urologista geral. Na volta, já em 73, eu trabalhava no Hospital Getúlio Vargas e fui transferido para o Barão de Lucena, que era um hospital federal de recursos extraordinários e com possibilidades de pesquisa. Isso era uma coisa rara fora da universidade. Era até melhor que a universidade. E lá eu fiquei, e de volta desse curso na Inglaterra, nós criamos o primeiro serviço de urologia pediátrica do Norte e Nordeste, onde eu só saí em 93. O Hospital Barão de Lucena tinha condições excepcionais. Lá eu pude criar o material que o vereador citou da minha tese de livre docência. Você, para operar um cálculo dos rins, sempre teve que fazer um corte de 1,5 palmo nas costas. E essa tecnologia nova nós conseguimos introduzir no Hospital Barão de Lucena e transferir algum tempo depois para o Hospital Português, onde isso foi desenvolvido e hoje é cirurgia rotineira. Então, esta estada fora do país foi um marco e eu pude desenvolver ao voltar. Eu consegui, eu tinha o emprego do INAMPS e
passei a exercer a minha atividade privada nos hospitais do Recife, que não eram muitos. O hospital português era muito pequeno, o maior pavilhão que tinha lá tinha 2 andares. Hoje a gente nem sabe quantos tem. Mas tudo isso cresceu muito e jamais me desvinculei do Hospital Pedro II, mesmo não tendo o cargo de professor. A essa época, inclusive, há um professor que está aqui, o professor Gilberto Malta, que havia chegado do Rio de Janeiro, que se incorporou lá por um tempo significativo. A partir de 1990, eu comecei a desenvolver o que hoje se chama de pesquisa translacional. É você criar as coisas e transformar aquilo objetivamente no benefício do doente. Eu ainda não era da universidade, mas nunca deixei de ter ligações e através dos meus velhos companheiros de residência médica, eu comecei a fazer trabalhos experimentais que hoje são desenvolver em animais e isso ser translacionado, traduzido ou transferido para uso em humanos. São coisas que são usadas, alguma coisa do que eu fiz naquela época usada no mundo todo, e eu jamais me desliguei dessa atividade de ensinar e de pesquisar. Atividade que eu persisto. Mesmo a minha vinculação com o Hospital Português, que hoje ela é mais intensa, ela era eventual àquelas épocas. Nós criamos o primeiro serviço de urologia no Hospital Português, à época liderado por um urologista muito conhecido, que tinha sido treinado nos Estados Unidos, falecido recentemente, Marcelo Costa Lima. E eu fui convidado para compor esse grupo e nós trabalhamos. Muitas pessoas já deixaram, mas outras mais incorporaram e nós fazemos parte de uma das equipes, da mais antiga, do Hospital Português, que nos apoia e apoia a todos que lá têm a sua atividade. Mesmo não tendo atividade acadêmica, eu sempre achei que o que a gente tinha de conhecimento tinha que transferir. E sempre tive a ideia, e isso eu aprendi na minha convivência nessa estada na Inglaterra, era que tinha que escrever para que as pessoas lessem o que eu escrevi. E muitos colegas, muitos professores de universidades brasileiras, eu conheci no exterior, apresentando trabalhos e coisas feitas aqui, coisas criadas aqui, e publicando onde esses mesmos professores, às vezes, nem conseguiam publicar, tentando ideias novas, e essas coisas podem ser facilmente comprovadas hoje em dia com a internet. Se você coloca no Google, ou se você vai numa coisa chamada plataforma Lattes, você encontra tudo. Então, tudo que eu fiz está escrito. E isso foi nas diversas áreas, porque eu queria fazer.
E sempre achei que isso era importante e ensino isto até os dias de hoje. Fiz doutorado em 1996, assumi a disciplina de serviço de urologia, criei, nós tínhamos residência médica no Pedro II, mas quando mudou para a cidade universitária, aquilo acabou. Eu recriei em 1995, com muito sacrifício. E, mais uma vez, as coincidências do destino. A essa época, o meu filho estava terminando a residência de cirurgia geral lá no Hospital das Clínicas. E, por coincidência, ele foi o primeiro residente dessa nova residência do Hospital das Clínicas, que é, hoje em dia, uma das mais tradicionais da região. Por força da minha atividade cultural, por conta de escrever e publicar, tive muitos convites para o país inteiro e acabei me envolvendo em política científica, não é política, e acabei sendo presidente da Sociedade Brasileira de Urologia na década de 90. E isso como consequência da minha atividade. Eu tive... Normalmente o médico é convidado para ir dar aula nos diversos lugares, tanto... Ou se você é muito conhecido, e especialmente nos dias de hoje, os médicos são pagos para ir falar de determinado produto, para dizer que é bom, e as empresas pagam. Tem médico até que não recebe honorários pelo que faz, porque ele recebe como compensação dos materiais que ele usa. Eu nunca participei desse tipo de atividade. E tive um episódio na minha vida interessante, porque pela primeira vez na vida, normalmente o médico não recebe honorários pela aula que dá. Eu fui convidado para participar de um curso na Universidade de Hong Kong. E, ao terminar, a secretária me chamou da secretaria, disse: o senhor vai para receber os seus honorários da sua aula. E me entregou um cheque de $1.000. E eu disse: e você por que não me dá isso em cash, em dinheiro? E aproveitava, comprava alguma coisa. Eu disse: não pode, isso tem que ir. Você tem que me dar o número da sua conta, está aqui o cheque, mas esse dinheiro será depositado na sua conta no Brasil. Mas aquilo foi, para mim, uma alegria muito grande do meu trabalho reconhecido, da aula numa universidade do padrão da Universidade de Hong Kong, e ter honorários por isso. E assim venho seguindo, estou terminando. Venho seguindo desde esse tempo. Iniciei em consequência dessa atividade de produção científica, porque o mundo foi ficando moderno, a abrangência da internet ficou tal, e o número de pessoas procurando benefício pelo que não existe, como em todas as áreas, é grande. E existem entidades que se encarregam de ranquear quem faz. Então, todos nós temos um
chamado fator de impacto, que é medido por uma instituição que nós não conhecemos. Existem duas instituições que fazem isso, e são que pegam as informações do que você escreveu, e eles têm a informação se o que você escreveu foi lido, se foi citado, e aquilo dá o seu ranking. Eu, graças ao trabalho que eu desenvolvi, eu tenho um ranking dentro dos padrões médios, altos, dos chamados padrões internacionais, dado por essas entidades que fazem lá, que não nos conhecem, apenas captam o que a gente escreve. Eu, em fevereiro, agora, vou terminar o meu período de funcionário público e devo me aposentar, obrigatoriamente. Obviamente que eu não vou parar, eu estou em pleno vigor físico e aparentemente mental também. Ando tentando, faz quase 2 anos, ler um livro de um tal de Fyodor Dostoiévski. Não consigo terminar porque não dá tempo. O homem foi embora para a Suíça, depois voltou, e das 1.712 páginas desse livro, eu acho que ainda não cheguei à página 200. E é escrito em inglês, mas eu pretendo, uma das minhas metas nesses anos, a redução da minha atividade é terminar esse livro. E, curiosamente, eu escolhi na coleção de Dostoiévski, o título do livro é The Idiot, o idiota. Eu não deu para entender o que eu li até o momento, se tem alguma coisa a ver com o que eu pratiquei na vida. Mas, enfim, essa é a minha história, e eu volto à primeira citação de Aristóteles, que fica ao julgamento dos senhores. Quero dizer que, para mim, foi uma honra, não sei se essa palavra é inenarrável, as pessoas às vezes usam essa palavra, do que nem sei como narrar essa honraria que aqui recebo, e recebo com muito prazer, mas com muita humildade, e acho que há muito que ser feito. Acho que a gente tem a obrigação de passar o que nos dão. Não é porque o outro não faz que você não vai fazer o seu. Muito obrigado. Excelentíssimo desembargador José Fernando de Lemos, excelentíssimo senhor Irene Almeida, representante do Hospital Infantil Maria Lucinda,
excelentíssimo senhor Armênio Ferreira, Diogo, excelentíssimo senhor Joaquim Francisco, meu caro Joesio Barros, professor Salvador Vilar Correia e Lima. Todos nós temos a convicção que o homenageado de hoje é um cientista. Um cientista da medicina. Aquele que, evidentemente, cumpriu a definição hipocrática. Medicina é arte pela ciência e mérito pela sua aplicação. Vou contar uma história da minha vida com este professor. Estudante de medicina, ele havia chegado de Londres, e eu, estudante. E como todo estudante, afoito, querendo ser mais médico do que os médicos, me encontrava no Barão de Lucena. E tinha uma criança com aproximadamente 13 para 14 anos, com um quadro típico de doença renal. Eu estava naqueles quartos ali examinando o paciente, mandei o menino ficar em pé, mandei colocar os braços na cabeça e fiz um exame clássico da semiologia, que é o Giordani, para pesquisar se havia lesão regional definida. Quando estava fazendo esse exame, que olho para trás, estava ele olhando. Fiquei cheio de dedos. E disse: professor, o paciente é seu. E ele disse: não se tira de um guerreiro a lança. Vá em frente. Não esqueço disso. Uma das coisas bonitas que eu levei para o meu dia a dia. E uso sempre que posso essa expressão para definir os verdadeiros guerreiros da vida. Mas tenho certeza de uma coisa. A Paraíba produziu um cientista. Mas as pontes do Recife, o Bibiribe e o Capibaribe, a Rua da Aurora, o nosso Recife, resolveu me mandar uma mensagem. Essa adoção produzida por Augusto Carrera nos orgulha profundamente de prestar essa homenagem a um dos grandes cientistas que o Recife acabou de adotar. Quero convidar todos para um coquetel e muito obrigado e Feliz Natal para todos. Parabéns, Augusto Carrera, pela iniciativa e deixa a Câmara Municipal do Recife fechando o fim do ano com chave de ouro. Não é todo dia que nós temos um cientista nesta casa. Tem dito.